Abra comigo a sua Bíblia. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, os 4 primeiros versículos deste capítulo. Colossenses, capítulo 3, dos versículos 1 a 4. Acompanhe a leitura, os irmãos que já acharam essa epístola. Acompanhe comigo a leitura dos 4 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos orar mais uma vez? Eu gostaria que enquanto eu orasse, você também pedisse ao Senhor que o seu Santo Espírito falasse também ao teu coração, através dessa palavra que nós acabamos de ler. Senhor nosso Deus, quão rico nós somos, quão abençoados nós somos de ter a Tua palavra e de poder meditar mais uma noite nesta profundidade tão imensa que é a palavra que vem do Senhor. Mas tal palavra que desvenda os nossos olhos. Ó Deus, que o Senhor possa usar o Teu Santo Espírito para desvendar os nossos olhos, nos purificar, e também, ó Deus, nos ajudar cada vez mais a servirmos o Senhor para a honra e glória do Teu nome. Seja Tu glorificado do começo ao fim. E me habilite, ó Deus, para com clareza levar a Tua palavra aos meus irmãos, na dependência total do Seu Santo Espírito. É isso que pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, uma das passagens que eu mais gosto do Novo Testamento, e deveras eu não entendi até certa idade, é a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 a 26. Não precisem abrir. Fala a respeito da cura do cego em Betsaida. Quando Jesus cura um cego, mas diferente de todas as outras curas de Jesus, essa cura aconteceu em 2 etapas. Porque ele retirou o cego da cidade, colocou a mão nos seus olhos, cuspiu, colocou a mão nos seus olhos. E aí o cego disse, olha, e vê como você vê as coisas? Eu vejo as pessoas como árvores. E novamente o Senhor colocou as mãos sobre aquele jovem. E aí ele pôde ver com nitidez, com perfeição. Por que eu usei esse exemplo? Meus queridos, tal como o cego, na primeira etapa dessa cura, assim estavam os membros dessa igreja de Colossos. Eram crentes no Senhor Jesus. Eram salvos no Senhor Jesus. Pertenciam a uma igreja como nós aqui pertencemos. Porém, aqueles crentes se ocultaram atrás de filosofias humanas. Se ocultaram atrás de legalismo. Se ocultaram atrás de misticismo e de ascetismo. Nós estudamos isso no domingo anterior, quando expusemos quase o capítulo 2. E além disso, meus queridos, eles estavam somatizando tudo isso. Eles estavam nitidamente em fracasso de vida. Muitas vezes estavam tão pesarosos das suas vidas que podemos dizer que eles estavam profundamente entrincheirados. Alguém já viu o que é uma trincheira? Soldados da Primeira Guerra Mundial ficavam em buracos, entrincheirados, sem se mover, esperando a ordem do ataque, mas muitas vezes o medo ocupava o seu coração. E ali eles estavam, e não queriam sair de lá, porque sair de lá era levar chumbo e morrer. Paralisava. Essa igreja estava paralisada. Era uma igreja que estava morosa, fraca. Mas, meus queridos, por trás disso tudo, o que assolava a igreja de Colossos era um mau entendimento de quem era Deus. Quem era o Deus a qual eles agora serviam.
E é interessante que esse mau conceito a respeito de Deus estava estreitamente ligado à conduta diária deles. Resumidamente, meus queridos, e aplicando para nós também, uma visão de Deus errada vai influenciar toda a minha vida. Se eu tenho uma visão torpe ou não nítida a respeito de Deus, a minha vida no meu dia a dia, e principalmente no culto, em adoração ao Senhor, vai ser influenciada. E para piorar, meus queridos, aquele que está entrincheirado, como essa igreja estava, ela não se conserta se ela vai avaliar os outros ao seu redor. Ela precisa de uma total mudança de perspectiva. Ela precisa de uma nova visão. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para levar essa igreja amada pelo Senhor, para levar e redirecionar essa igreja para o Senhor, para voltar aos caminhos corretos e para ter uma nova postura. Paulo foi chamado para levar a palavra a fim de renovar a visão daqueles irmãos. E qual foi o instrumento que Paulo usou? A própria palavra de Deus. A palavra de Deus, meus queridos, é a combustão verdadeira para inflamar os nossos corações. É o colírio que desvenda os nossos olhos. Mas, meus queridos, a palavra de Deus é a única coisa, somada à ação do Espírito Santo, que coloca ordem na nossa desordem. E aquela igreja, meus queridos, estava em completa desordem. Era por isso que eles estavam atraídos com os falsos ensinos daqueles homens. É por isso que eles deixaram de viver esse evangelho, de ter alegria nesse evangelho, tanto que Paulo, nos 2 primeiros capítulos, ele intercede 2 vezes por essa igreja, para que eles voltem a ter o conhecimento de Deus. Mas quem, meus queridos, age na vida dos homens, eu quero que vocês saiam daqui lembrando disso, é o próprio Deus. Não há pastor, não há igreja, não há homem sequer que possa mover o teu coração e tirar as vendas dos teus olhos. É somente Deus, o Deus da palavra. A partir desse capítulo, Paulo agora vai aplicar tudo aquilo que ele disse anteriormente na vida daqueles cristãos. E Paulo vai começar a orientar aqueles homens, aquelas mulheres, a uma vida prática com Deus, o andar no Senhor. Mas, meus queridos, antes dessa praticidade, os primeiros 4 versículos que nós acabamos de ler são como pedras fundamentais para uma vida segundo o padrão de Deus. Nós vamos falar isso lá no finalzinho. Porque a partir do versículo 5, há uma forma, há um andar diferente que o cristão tem que ter. Mas sem essa pedra fundamental aqui, sem esse princípio básico nos 4 primeiros versículos, eu não vou saber andar. Eu não vou conseguir mortificar a minha carne, eu não vou conseguir viver para o Senhor. Portanto, Paulo aqui, meus queridos, tal como esse colírio que eu disse, ele vai trazer a palavra na dependência de Deus, para que os olhos daqueles homens possam ver quem eram e a quem pertenciam. Eu quero fazer uma pergunta antes da gente caminhar para você. Como está a sua visão diante de Deus? Você está cego? Você está vendo as coisas como árvores? Qual é a sua perspectiva a respeito de Cristo? Talvez a sua vida está fora de ordem, não está? Talvez se você fizer uma análise do seu ser diante de Deus, você fala assim: Senhor, eu estou em completa fora de ordem. Eu só venho à igreja e eu estou no automático. Eu perdi aquela alegria. Ou talvez eu nem te conheça, Senhor, verdadeiramente. E aqui, meus queridos, antes de apontarmos e aprofundarmos na palavra dele, eu quero dizer 2 coisas. Em primeiro lugar, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Que o que eu vou dizer aqui agora é para aquele que já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Mas você que está ouvindo isso hoje aqui, porque eu não sei sondar se aqui, todos que aqui estão conhecem o Senhor e vão para o céu e na verdade, reconhecer os seus pecados e tem Cristo como seu Senhor. Eu não sei. Isso é só entre você e Deus. Mas se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor,
Isso que eu vou te falar, meu querido, é algo que Deus está oferecendo para você, mas você ainda não tem. E você que um dia entregou a sua vida ao Senhor Jesus, talvez sejam coisas que ainda você não viveu, porque você ainda está andando como aquele jovem cego, que ainda vê as coisas atrapalhadas, mas o Senhor quer lhe dizer a quem você pertence e o que você já tem no Senhor. Portanto, há uma nova perspectiva aqui agora, há uma nova realidade, há uma nova mudança de vida. E nesses 4 versículos nós vemos 3 pontos. Em primeiro lugar, uma realidade. Qual é a minha situação diante de Deus? Há também uma conduta, que é o nosso segundo ponto. O que é esperado de mim diante desse Deus? E em terceiro ponto, aquilo que nós acabamos de cantar. O que nós estamos aguardando e qual é a nossa esperança e o que nos motiva a viver para Ele. Em primeiro lugar, meus queridos, qual é a nossa realidade? Nós estamos unidos em Cristo. Volte os seus olhos para Colossenses capítulo 3. Paulo introduz essa narrativa com uma palavrinha. Portanto, essa palavra vai, na verdade, somar tudo aquilo que ele disse até agora. Tudo isso que acabei de falar até agora, ele vai ter um significado que agora vai mudar a sua vida. Então, tudo aquilo que Paulo disse no capítulo 1 e no capítulo 2 agora vai fazer sentido àqueles homens e aquelas mulheres, aquela igreja. E ele começa dizendo assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. É a mesma fala que ele diz ali no capítulo 2, versículo 20. O que significa isso, meus queridos? Ele está colocando uma hipótese ali diante daqueles irmãos. Olha, se vocês morreram no Senhor, se vocês ressuscitaram no Senhor Jesus Cristo, não. Ele está aqui, meus queridos, constatando aqueles homens. Vocês já ressuscitaram em Cristo. É como se ele fizesse uma pergunta: você já ressuscitou em Cristo Jesus? Sim. Sim, eu já ressuscitei em Cristo Jesus. E, meus queridos, esse pressuposto que Paulo aqui tem, na verdade, ele começa desde o primeiro capítulo. Vamos voltar uma página. Olha lá o primeiro capítulo, o que ele diz? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, versículo 1. Por vontade de Deus, irmão Timóteo, ele usa uma palavrinha no versículo 2. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Desde o princípio da carta, meus queridos, ele sabe que ele está escrevendo para crentes. Ele sabe que está escrevendo para irmãos. Ele não duvida disso. Mas ele quer trazer à luz que eles tinham perdido. Porque estavam com seus olhos nebulosos, assim, com escamas nos seus olhos. Paulo, desde o princípio, sabe: vocês são santos. Vocês são separados por Deus. Mas agora, meus queridos, vocês precisam saber algo mais. Vocês estão unidos eternamente no Senhor. Essa palavra que ele diz, ressuscitados no Senhor, nós vamos entender aqui agora, meus queridos, o que vem a ser essa união eterna. Ou como os professores lá no seminário dizem, união mística. O que vem a ser a união mística, meus queridos? Daquele que confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A união mística em Cristo é porque Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para si antes da fundação do mundo. E quando Cristo veio e morreu, nós morremos com Cristo. Ele se tornou maldição em nosso lugar, tomou sobre si as nossas enfermidades, pagou nossa dívida, mas naquele instante que ele estava ali, na cruz, o Espírito de Deus, de forma que eu não consigo explicar, muito menos você, de forma inexplicável e tão misteriosa, o Espírito de Deus nos uniu a Cristo, de uma vez por todas. Nós estamos tão ligados espiritualmente a Cristo, que tudo dele eu recebo. Vocês entenderam o que significa a união mística, o que Paulo aqui está falando para aquela igreja? Quando Cristo morreu na cruz, meus queridos, ele se tornou maldição no seu lugar. Mas a sua plena obediência, porque ele viveu neste mundo sem pecar, lhe foi transferida. E por isso que você é limpo, justo, considerado justo diante de Deus, mas 100% obediente, porque Deus lhe transferiu a obediência do seu Filho.
porque você está unido para todo sempre, e não somente a obediência, todas as bênçãos, meus queridos. O que isso é para aquela igreja tão maravilhoso? É que agora, por causa do seu sacrifício na cruz, eu sou chamado o co-herdeiro com Cristo. Eu sou chamado agora de filho de Deus. E o meu Senhor ressuscitou e eu ressuscitei nele. Ou seja, eu tenho vitória, eu não sou mais morto. Eu não estou mais escravo do meu próprio ser, do pecado. Eu tenho vida em Cristo, porque Ele ressuscitou e Ele venceu. Eu também venci. E como Ele está sentado à destra de Deus Pai, reinando, meus queridos, aqueles que são dele reinam. É claro que nós aqui nessa terra sofremos por causa do nosso pecado. Mas sabe o que Paulo está falando para aquela igreja? Meus queridos, por que vocês não dependem do Senhor? Por que vocês ficam buscando o misticismo? Por que vocês têm medo dos homens, buscando um legalismo ou filosofias para a sua cabeça, se vocês têm Cristo? Cristo é suficiente para a vida de vocês. Vocês receberam do Pai tudo aquilo que era necessário. E agora vocês são um com Cristo. Vocês pertencem a Ele de uma vez por todas. E sabe o que é interessante? É porque nós temos como cristãos às vezes uma analogia de dois caminhos, não é verdade? O Senhor me tirou de um caminho. Sim, me tirou de um caminho para a perdição. Mas Ele não me colocou num caminho estático para eu andar. E Ele dizer, ande aqui, meu filho. Não, meus queridos. João 14, versículo 6. Todo mundo sabe desse versículo. Todos conhecem. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Meu querido, minha querida irmã, aquela igreja de Colossos e a nossa aqui também, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não estou no caminho rumo à perdição, mas eu estou agora em Cristo. Nem sequer num caminho sozinho eu estou em Cristo, que é o caminho. E Ele já caminhou tudo o que era necessário para caminhar, meus queridos. Portanto, eu sou muito mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Por que apatia? Por que medo dos homens? Por que medo das situações que nos cercam? Em um crente olhar para o futuro e ver, não tenho esperança, eu tenho medo. Por quê? A vitória é no Senhor. Que problemas são grandiosos para o homem diante daquilo que Cristo já conquistou por nós? Nele nós somos vitoriosos. E agora, apesar da nossa luta, o nosso espírito, a nossa alma, já experimenta dessa vida em Cristo. Isso que Paulo está dizendo para essa igreja. Vocês já ressuscitaram nele. E quer ver confirmação maior? Vai lá no versículo 4. Quando Cristo voltar, como nós acabamos de cantar, meus queridos, nós seremos ressuscitados para toda a eternidade. Se Ele voltar agora, nossos corpos serão transformados. Exatamente agora, nossos corpos serão transformados para uma eternidade. E não haverá empecilho nenhum que Deus, aquele ali não vai ser transformado. Sim, todos aqueles que creem no Senhor serão transformados por uma vida eterna. Portanto, não depende de mim, meus queridos, não depende de você, meus queridos. Para conquistar e angariar isso, foi Cristo que conquistou na cruz. E essa visão nos traz paz. E essa visão nos faz contemplar o que Cristo fez por nós. Nos faz lançar fora tudo aquilo que muitas vezes nós nos prendemos, dos nossos medos, das nossas práticas, talvez até ascéticas. Mas o Senhor morreu na cruz e nos uniu de uma vez por todas. Portanto, nós estamos unidos com Ele, nós estamos ligados para toda a eternidade. O que é o teu problema agora? O que é o teu problema, meu querido irmão ou minha irmã? Se você venceu em Cristo. Como disse um pastor, nós muitas vezes, reformados, não gostamos de dizer que estamos vitoriosos em Cristo, que é um jargão muitas vezes usado por outras denominações. Mas sim, você já tem vitória no Senhor. Você é vitorioso no Senhor.
Se você morrer hoje, e crer no Senhor Jesus Cristo, você estará com Ele, porque Ele venceu por você. Isso motiva a igreja. E é isso que é o primeiro colírio que vem do Senhor. Portanto, baseado nisto, qual é a conduta que nos é esperada? No segundo ponto, a conduta é buscar e pensar nas coisas lá do alto. Volte os seus olhos aqui para o versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes. Os irmãos daquela igreja estavam buscando filosofias, nas práticas legalistas, no misticismo, no maltratar do corpo, que é o ascetismo. Tudo isso para crescer. É como o reverendo Elias Medeiros diz aqui, nós muitas vezes nos apegamos a livros, a igrejas, a personalidades, a pastores, não a Cristo, não a sua palavra. E era isso que aquela igreja estava padecendo. Então Deus levanta e diz a Paulo, é isso que eu quero para a minha igreja. E o que eles tinham conseguido até então? Como nós já falamos, eles perderam a alegria, eles perderam o vigor, eles perderam a força de servir ao Senhor, eles estavam confusos. E o Senhor da igreja, por amor a cada um dos seus, a qual ele diz em João 6,37, aquele que o Pai concedeu ao Filho, jamais serão lançados fora. Você percebeu, meu querido irmão, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo, o que Cristo lhe confere? Meu querido, que veio aqui hoje e ainda não conhece o Senhor, olha o que Cristo está lhe oferecendo. O seu eterno cuidado. E o que Paulo diz aqui? O que essa nova conduta é necessária? Porque aquele que é do Senhor, ele tem uma nova identidade, ele tem uma nova postura, ele está unido a Cristo. Mas o que ele precisa? Ele precisa buscar as coisas do alto. Aí vem aquela pergunta: buscar as coisas do alto é algo extraordinário? É algo que eu consigo fazer com as minhas próprias forças? Vamos entender o primeiro ponto para aplicar nesse segundo ponto. Você já pertence ao Senhor Jesus. Você é vitorioso nele. O que vem a ser buscar as coisas do alto? Meus queridos, é buscar aquilo que vai fazer sentido para a sua vida. Vamos contrapor com o que o mundo oferece. Tudo aquilo que o mundo oferece, meus queridos, não vai ocupar espaço algum na sua vida. Portanto, se você é crente no Senhor Jesus Cristo e está buscando preencher a sua vida com riquezas, com pessoas, ou qualquer outra coisa, jamais vai produzir alegria no teu coração. E o teu coração, a tua alma, clama pelas coisas do alto, porque você já pertence ao Senhor. É por isso que Paulo diz, vocês têm que buscar o que Deus recomendou, a sua palavra. Aquilo que procede, vai alimentar a você, o seu espírito. O que vem dos céus. É por isso, meus queridos, quando Deus escolhe alguém, se converte no Senhor Jesus Cristo, e aí vai perdendo a alegria, e aí é atraído pelo mundo, ele vai, desfruta, mas depois o sabor perde o valor. Na verdade, as coisas que o mundo oferecem perdem valor, perdem sabor, e aí o Espírito clama no coração: você não pertence a esse mundo, você pertence ao Senhor. Só que nós temos um pecado, nós somos pecadores, e nós lutamos contra isso, porque a carne diz: não, você não precisa. Mas você que é do Senhor, o Santo Espírito de Deus vai lhe atrair, porque Deus jamais lança fora os seus. Portanto, aquilo que é do alto, é aquilo que nós precisamos, é aquilo que vai nos satisfazer de verdade. E como nós temos estudado, e até o tema da nossa igreja esse ano, é buscar as coisas que vêm do alto, ou seja, fazer a vontade de Deus. E que vontade é essa? Aquela que está prescrita na sua palavra. E quantas oportunidades nós temos aqui nessa igreja de buscar o Senhor.
seja no culto público à noite, de manhã, na escola dominical, nos grupos familiares que nós estamos estudando, sobre as perguntas que fizeram a Jesus. Já estamos na 56ª pergunta, mais de um ano estudando isso. E cada pergunta maravilhosa. Nós temos estudado aqui a carta de Filipenses, da alegria em meio às tribulações, da carta de Êxodo, que fala sobre um Deus soberano na história. Quantas oportunidades, meus queridos, só aqui, para preencher a alma. É isso que preenche a alma. E o que nós temos buscado? O Senhor oferece dadivosamente o seu conhecimento. E é isso que, meus queridos, nós precisamos. Mas preste atenção. Preste atenção. Paulo vai dizer assim: buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive, que é aquele que lhe alimenta, que está sentado à direita do Pai, reinando. E é o mesmo que vai voltar, no versículo 4. Mas olha o versículo 2. Pensai nas coisas do alto. Esse versículo 2 é a ponte para a prática. Eu preciso pensar constantemente nas coisas do alto para praticar. O que é que você está pensando? O que domina o seu pensamento? Eu não sei o que os irmãos estão aqui, tem pelo menos umas 250 pessoas aqui. E como eu já fui muito tempo jovem no banco, muitas vezes o pastor falava, eu só pegava às vezes o finalzinho. Ou quantas coisas eu pensava. Ou vinha aquele clique na hora do pastor. Eu não sei o que você está pensando. Mas fato é que aquilo que domina o teu coração é o que ocupa o teu pensamento. Aquilo que você precisa e o seu coração mais anseia está dominando o seu pensamento. Seja agora, seja no restante da semana. E é isso que vai nortear todas as suas ações. Lá em casa, para com a sua esposa, para com o seu esposo, para com seus filhos, no culto público. É por isso que Paulo diz, olha, não é só buscar as coisas do alto, é pensar nas coisas do alto. É ter a mente ocupada com as coisas do alto. Em outras palavras, é levar Deus em consideração a todo instante. Mas isso, meus queridos, como diz meu avô, meu falecido avô, para que eu pense, é necessário que eu aprofunde cada vez mais a minha mente no Senhor. Eu vou dizer de verdade, meus queridos, o que eu estou pregando aqui, se você não for depois pegar aquilo que está sendo filmado, 95% do que eu falei aqui, daqui um dia você vai ter esquecido. E daqui uma semana você não vai lembrar. Se você está se alimentando só com isso aqui, você não vai pensar nas coisas do alto no restante dessa semana. Se você não abre a sua palavra, você não vai pensar nas coisas do alto. Se você não meditar na sua casa, com seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, você não vai pensar nas coisas do alto. São horas e horas, com tantas coisas para ocupar o nosso coração. É por isso que Paulo diz, e esse como se fosse um pisca-alerta ali, olha, pense nas coisas que ocupam o teu coração. Vamos abrir Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21. 21. Dr. D.A. Carson, que é um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, ele fez uma pregação de pelo menos 2h30 só nesses versículos. E a centralidade dos versículos, ele falando ao seu público, tem no YouTube só esse pedacinho. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Percebam esse último versículo. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Não é onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. É onde está o teu tesouro, aquilo que você tem acumulado, aquilo que você tem entesourado, aí vai estar o teu coração. No que você entesoura o seu coração? Em você mesmo? Nas coisas que você tem? O próprio texto diz, vai corroer. E você vai chegar no final do tempo frustrado,
porque você baseou a sua vida em você e nas coisas. Mas aquilo que vem de Deus, jamais a traça corrói. É por isso que produz vida. E nós vemos aqui, meus queridos, como a palavra de Deus, ela é tão boa para fazermos discernir as coisas que procedem de Deus. Isso aqui é um bálsamo para a nossa vida. Sabe o que é interessante? Como eu disse, Paulo, pense nas coisas do alto para que vocês busquem. Aí nós olhamos para o mundo. Por que as pessoas são tão hábeis em mudar sua conduta? Sabe por quê? É porque elas trocam de ídolo. Somente isso. Ela é parada, omissa, ela é descuidada com o seu corpo. O seu Deus é a preguiça. Aí depois, ela muda por completo. Vai para a academia, faz tudo. Por quê? Porque ela trocou por outro ídolo. Pela aparência, pelo seu ego. Mas como que é o crente no Senhor? Ele cuida do seu corpo porque o corpo é templo do Espírito Santo. Ele cuida do seu andar porque o seu proceder tem que ser a imagem do Senhor. A palavra de Deus norteia. É diferente do que o mundo oferece. Portanto, como nós lemos aqui no Salmo 73, quando Asaf entrou no versículo 17 no templo e ele discerniu quem era o seu Senhor, a sua postura mudou. Aí tudo aquilo que ele via, e o seu coração estava pesado, e você percebe lá até o versículo 17, o seu coração estava pesado. Ele olhava para as pessoas e para as coisas, não havia alegria nele, mas quando ele atinou, quando ele entrou no templo, que ênfase é essa? Quando os seus olhos se voltaram para o seu Deus. Aí ele viu, o que é isso que eu estou reclamando? Se eu já tenho meu Deus. Portanto, pensai nas coisas do alto. Como aplicação, o que Cristo quer? Na verdade, você pode começar a fazer e sondar quando você busca o Senhor. Que perguntas você deve fazer a você? O que Cristo quer que eu faça nessa situação aqui agora? Isso que é buscar as coisas do alto. Isso aqui que eu estou fazendo agrada a Deus? Essa minha postura aqui agrada a Deus de verdade? Qual o caminho que eu devo seguir nessa situação aqui agora? Fidelidade a Deus ou fidelidade aos homens? Eu estou fazendo isso por medo dos homens ou por temor ao Senhor? E o que guia os meus passos? Qual é o tesouro da minha vida? A nossa conduta, meus queridos, como crentes, é levar sempre glória, dar sempre glória a Deus. E Ele nos ajuda, porque estamos firmados nele. Ele nos ajuda a buscar e a pensar nas coisas do alto. Eu não vou produzir isso em você, nem em você mesmo. É o próprio Deus. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele quer instruir os seus. E nós somos sim responsáveis. Mas nem a nossa responsabilidade, meu querido irmão, nem a nossa total responsabilidade, há forças em nós, vem do próprio Deus para agirmos. E Ele ama esta igreja. E Ele quer cuidar dessa igreja para andar nos seus caminhos. E por fim, o que Paulo vai falar, além de recomendar àqueles irmãos, de recomendar e mostrar para eles que eles estavam unidos em Cristo, de mostrar qual é a conduta que eles deviam ter, qual é a certeza que aqueles crentes, como eles e nós podemos esperar, que deve moldar e mudar a nossa vida, é que eles estavam aguardando a glorificação, apesar de estarem ocultos ainda. Volte comigo os seus olhos para o versículo de número 3, finalzinho do versículo 3. Oi? Colossenses 3, desculpe. Colossenses 3, versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa palavra oculta aqui, ela tem dois termos. Primeiro, é que ela está armazenada. Nós somos como tesouro, sendo armazenados, pouco a pouco, até que o nosso mestre volte. Se você voltar para o capítulo 2, versículo 3, ele vai usar o mesmo termo.
Versículo 2 até o 3. Porque o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Paulo dizendo em oração. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. E em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós estamos entesourados nele e ele é o nosso tesouro. E nós estamos sendo guardados ali. O que isso significa em duas esferas? A primeira esfera, meu querido, é que pode um homem se levantar contra a igreja do Senhor, contra você, e pode não entender o porquê você o serve, porque você está sendo guardado, porque na volta de Cristo Jesus, todos aqueles que são dele hão de se manifestar, seremos transformados por um completo e não haverá mais escória nenhuma em nós, e todo olho verá o nosso Mestre, e todos aqueles que são do Senhor encontrarão com o Senhor nos ares, glorificados, e não haverá mais medo, não haverá mais pecado, estaremos com o nosso Senhor, encontrando com Ele nos ares. Mas aqui também há um sentido de que Ele nos guarda e guarda cada um dos seus preciosamente. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você não está desamparado diante do Senhor. Você luta? Luta sim. Eu não sei quais são as suas lutas, mas você não está sozinho. Você não está desamparado. Esse corpo aqui de luta frequente, que talvez você lá por dentro clame, Senhor, tire isso de mim, vai ser retirado. Mas Ele já está operando em você hoje, a fim de conhecê-lo cada vez mais. Então, assim como a sua vinda é certa, a sua completa santificação é certa. Aqui é a esperança para nós. Esse nosso pecado, essa nossa luta, meus queridos, ela tem um fim já. E isso deve me motivar como um crente a Senhor, eu sei que eu sou pecador, o Senhor me deu o seu perdão, eu tenho que me mover. Eu tenho que viver para aquilo que fui conquistado. Eu não posso mais me servir, eu tenho que servir ao Senhor. Porque Cristo é a nossa vida. Porque Ele é a nossa esperança. E o que eu faço em resposta a Jesus? Nós não vamos falar hoje. Mas você pode observar as 3 posturas que nós vamos aprender mais à frente. O que eu faço em resposta àquilo que eu fui conquistado? Eu tenho que perder gosto pelo pecado. Versículo 5 ao versículo 11. Eu tenho que perder esse gosto pelo pecado. Eu tenho que, do versículo 12 ao versículo 17, eu tenho que gostar, eu tenho que ansiar pelas virtudes que Cristo me oferece. E depois, como terceiro ponto, eu tenho que aplicar isso em todas as esferas onde eu estou inserido, na minha família, no meu emprego, no culto público, em todo lugar. Porque eu não me sirvo mais, eu sirvo ao Senhor. E como o reverendo Elias Medeiros disse aqui, eu tenho que ser intencional e pregar o Evangelho do Senhor, porque eu já tenho um alvo, eu já fui unido ao Senhor, eu pertenço a Ele. Concluindo, meus queridos, se você é um crente no Senhor Jesus, saia daqui com esta visão, que você é amado. Você é amado desde a eternidade por Deus. Não saia daqui achando que você é inútil. Você é amado, você é precioso. Ele colocou o favor dele sobre você desde antes da fundação do mundo. Ele te escolheu quando você estava numa condição miserável. Ele te chamou e te atraiu para Ele. E você pertence a Ele. Ele colocou incondicionalmente e espontaneamente Cristo na cruz a favor de nós. Portanto, Ele o ama, sabe por quê? Porque Ele o ama. Esse amor não tem começo e não tem fim. É um amor que nós precisamos experimentar e que nos é oferecido. E Ele quer mostrar esse amor a Ele. É muito mais do que o mundo oferece. Muito mais das coisas que atraem o teu coração. Porque o homem jamais conheceu esse amor. E meu querido, se você ainda não conhece o Senhor, é isso que Ele está te oferecendo hoje.
para que você vivencie esse amor. E é o mesmo amor que vai conduzir você, e está te conduzindo, porque não pense que você está parado, meu querido irmão e irmã. Você não está parado. O Santo Espírito de Deus está agindo, apesar dos seus pecados, Ele está te preparando, cada vez mais, cada dia mais, a estatura daquele que te conquistou na cruz. E a coisa mais verdadeira é que você é possessão preciosa do Senhor. Você é muito importante. Individualmente, você é muito importante para o Senhor. A ponto que Ele ouve as suas orações. E Ele derrama o seu amor sobre você. A ponto de quebrar o teu coração e transformar um coração de pedra num coração de carne. É o mesmo Deus que oferece a sua destra a cada um daqueles que ainda não confessaram o seu nome. Eu quero concluir dizendo que não será a sua disciplina, meu caro amigo, minha cara amiga. Não vai ser a sua disciplina que vai conquistar isso. Não vai ser a sua experiência marcante num culto ou experiência com Deus. Não vai ser metas e privações que vai atrair você para esse Deus. E não é pelo seu muito conhecer, quanto mais você estudar, que isso vai acontecer no seu coração. É somente Ele quem pode oferecer isso. É somente Ele quem pode superabundar este amor no teu coração. Se coloque diante dEle e saia daqui dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor desvenda os meus olhos e eu pertenço a Ti. E um dia eu estarei com todos aqueles que pertencem ao Senhor, já sem pecado, glorificando a Ti. É isso que aquela igreja precisava ouvir. E nós vemos na história que foi uma igreja que se tornou operosa. Várias igrejas surgiram mais ao norte da região chamada Turquia, porque igrejas ali de Colossos, segundo os pais da igreja, Colossos e Herápolis, saíram em direção ao norte pregando esse evangelho, porque se tornou vida. E é a mesma coisa que Deus quer, individualmente na sua vida e nessa igreja. Tudo para a glória dEle. Vamos abaixar as nossas frontes e voltar ao nosso Deus. Pai Celeste, muito obrigado, Deus, por essa palavra. Oh, Pai, quando nós olhamos para o Senhor e aquilo que o Senhor fez na cruz, enviando o Seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, e o Senhor nos unir de uma vez por todas, para toda a eternidade, ó Deus, nós coramos de vergonha, porque esquecemos disso, ó Deus. Nos perdoe se muitas vezes, e se ainda estamos duros para com o Senhor, porque isso aqui é um amor que nos constrange, mas é um amor também que nos levanta. Ó Pai, nos ajude a buscar as coisas que vêm do alto e a pensar nelas diariamente. Nos ajude a levar em conta o Senhor, porque já nos está prometido, ó Deus, a vida eterna, conquistada com o sangue precioso de Cristo. E nós não estamos, ó Pai, sozinhos aqui. O Senhor está aqui no meio do seu povo. E o Senhor quer, ó Deus, cuidar desta igreja e de cada um de nós. Não nos deixe sair, ó Pai, deste culto, sem esta visão do alto. Meu Deus, se algum irmão ou irmã veio a esta casa, mas ainda não entregou a vida ao Senhor, que o Senhor toque profundamente no seu coração, que a sua real presença possa fazer sentido na sua vida, e este homem, essa mulher, esse jovem, abandonar, ó Deus, tudo aquilo que tem tomado o lugar do Senhor no seu coração. E, ó Deus, essas palavras fazerem sentido para ele e para ela. Nós dependemos do Senhor e do seu agir. Restaure corações duros aqui nessa igreja. Restaure corações e renove os corações para glorificarmos ao Senhor e servirmos a Ti. Porque o Senhor ainda não veio, significado que há muitos ainda que são Teus, eleitos antes da fundação do mundo, que precisam ouvir dessas verdades. E quanto mais, ó Deus, falarmos do Senhor, e quanto mais o Senhor agir, ó Deus, mais breve estará a Tua volta. Ó Deus, nos ajude a ansiar por isso. Que a nossa vida tenha significado, ó Pai.
tenha propósito. Obrigado porque a Tua palavra nos traz ordem às nossas vidas. Santificado seja o Teu nome, hoje e para todo o sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé? Oi? Desculpe, é o ânima? Os irmãos podem sentar, porque o ânima vai... É só um exercício, estou vendo se os irmãos estão levantando. Depois nós encerraremos.